Boa noite, Arena. Que momento maravilhoso, né? Esse do louvor. Eu não sei você, mas eu senti muito forte aqui a presença do Espírito Santo. E ainda bem que ele é um espírito, né? Ele não precisa habitar somente esse lugar. Ele está em todos os lugares que ele é convidado. E eu estou sentindo muito forte a presença do Espírito Santo, porque nós temos passado dias muito difíceis com tudo isso que está acontecendo, né? O mundo nunca mais será o mesmo depois disso tudo que temos vivido. Só que Deus é tão incrível, Ele é tão maravilhoso, que Ele já tinha preparado uma palavra, ferramentas para que a gente pudesse se sustentar nesses dias. Quem participou da conferência de carnaval sabe que desde o carnaval, desde fevereiro, nós temos falado sobre não dar nenhum passo atrás. E você, com certeza, nesses dias, tem tido muitas tentações para dar passos atrás. Eu também tenho tido muitas tentações para dar passos atrás. E a gente tem aprendido, a cada sábado aqui, como vencer, como permanecer caminhando para frente. E hoje nós vamos falar sobre um passo que mexe muito comigo. Eu acho que é um dos passos mais difíceis que eu tenho que dar, que é um passo além da dor. E eu não daria conta de falar sobre isso aqui sozinha. Então eu vou chamar uma pessoa para me ajudar na palavra de hoje. Na verdade, não me ajudar, né? Para a gente compartilhar esse momento. E a gente deseja, do fundo do nosso coração, que você receba uma palavra dos céus. Deixa o Espírito Santo agora começar a falar com você. Não perca esse momento, não se distraia. Sei que a gente está em casa e muitas vezes tudo acontece ao nosso redor, tira o nosso foco. Mas não perca esse momento. E eu quero chamar o homem mais lindo, mais maravilhoso, mais alto, mais incrível, que tem a voz mais maravilhosa do mundo para compartilhar comigo. Vem cá, meu amorzinho. Amém, gente. Amém, Vamos glória sentar. a Deus. Amém? Vamos sentar aqui, amor? Vamos. Essa almofada aqui escorrega. Chega um pouquinho mais para lá, meu bem. Amém. Não quero virar meme, não. GIF, nada disso. Aleluia. Que cair do banco. Amém, gente. Eu quero A gente aqui de novo. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Onde você estaria hoje, ou como você estaria hoje, se você tivesse paralisado nas suas dores? Ou onde você está se você paralisou? Eu fui fazer essa reflexão e algo mexeu muito comigo. Eu estou emocionada o dia inteiro. Se começar a chorar aqui, gente, não liga não. Mas eu comecei a fazer uma reflexão de como que era a minha vida quando eu não conhecia Jesus e quando eu deixava tudo me parar. E eu fiquei pensando, e eu anotei aqui tudo que poderia ter acontecido comigo. Certamente eu estaria, nesse momento do sábado, mesmo em casa, em quarentena, eu estaria alcoolizada, muito alcoolizada. Talvez já fosse uma alcoólatra. Eu estaria inundada no meu sangue de medicamentos, porque todo problema que eu tinha que recorrer a um remédio. Então eu tomava remédio para tudo, todos os dias. Eu não me lembro um dia que eu não tomasse algum medicamento. Eu com certeza estaria envolvida com promiscuidade, com pornografia, que eram coisas que eu tinha prática, né, de assistir, de ver, de curtir. É um pouco difícil de falar sobre isso. Mas certamente eu não estaria aqui. E eu sei que o meu marido tem uma história um pouco parecida em alguns pontos, e eu queria que ele respondesse. Onde você estaria e como é que você estaria? A gente está acompanhando aqui a nossa palavra pelo celular. E para começar, antes de falar isso, quero falar uma coisa. Aproveitar que ela falou que eu sou bonito, charmoso e alto e tudo mais. Vou falar assim. Vou falar uma coisa muito boa. Eu não tenho saudade nenhuma da minha vida de solteiro. Nenhuma. Não que a vida de solteiro seja ruim, tá? A vida de solteiro é muito bom. Mas é que a de casado é muito melhor. Glória a Deus. Tá bom? Só para constar. Amém. Mas vamos lá. A pergunta é como eu estaria, né? Se eu não tivesse encontrado Jesus. Para mim não. Eu entendo que eu fiquei pensando nisso quando a gente fez essa palavra e
de fato, eu também não estaria, obviamente, bem, né? Acho que Jesus mudou minha vida por inteiro. Inclusive, eu falo isso sempre pro meu discípulo, quando ele vai para revisão, eu falo, cara, você voltou mais bonito. E Jesus te faz mais bonito. Eu vou te dar uma beleza maior. Mas de fato, eu não estaria bem. Eu, de repente, teria um filho fora do casamento. De repente, ainda estaria com muitos problemas em pornografia também. Provavelmente alcoolizado, talvez, drogado. Provavelmente também morto. De repente, eu tive muitos amigos meus da minha infância que já morreram. Eu morava num bairro bem perigoso em São Paulo. E não perigoso pelo perigo chegar até nesse bairro, mas pelo perigo sair do bairro, né? Então acho que talvez eu também estaria bem complicada a minha vida, talvez com problemas na minha família, sem falar com os meus pais, sem falar com os irmãos, sem falar com ninguém. Assim como a gente vê muitos jovens passando hoje em dia, né? Muitos jovens a história é bem parecida. Talvez você esteja se reconhecendo no que eu estou falando, porque a história é muito parecida. As histórias se repetem, né? As coisas se repetem. As drogas, os vícios, o álcool, a bebida, a pornografia, o sexo ilícito, tudo isso se torna sempre uma repetição na vida do jovem, infelizmente. E quem não trata isso na vida, quando é jovem, acaba levando isso para a vida adulta. E aí já era, nada flui. Verdade. Exatamente. E hoje a gente quer compartilhar com vocês algumas ferramentas, alguns passos que você precisa dar para que a dor não te paralise. Uma vez eu escutei da Bispa Ana algo que me marcou muito. Muitas vezes a gente encontra justificativas positivas, né, para não caminhar, para não avançar. E eu me lembro que eu tinha uma coisa na minha mente, eu pensava assim, pelo menos eu não estou recuando, né? Eu estou parada aqui, eu estou no mesmo lugar, mas eu não estou recuando. E uma vez, numa palavra da Bispa Ana, ela falou assim, o universo ele está em movimento. Se você está parado, você não está parado. Ele está te empurrando para trás, se você não andar para frente. Eu falei, meu Deus, agora não tem mais jeito, né? Eu, estando parado, eu não estou parada, eu estou sendo empurrada para trás. Porque é isso que acontece. Quando você acha que você está paralisado, na verdade você não está, porque tudo está sempre em movimento. Ou você vai andar para frente, ou você vai andar para trás. E a primeira ferramenta que nós queremos compartilhar com vocês hoje é sobre o medo. Sobre vencer o medo. Quer falar alguma coisa sobre isso? Sim. Amor? Sobre medo? Meu marido é maravilhoso, lembrou de uma coisa aqui. Aproveita esse momento, pega um papel e uma caneta, tá? Ou pode ser no seu próprio celular. Se você estiver usando o celular para assistir a palavra, não use o celular, não. Pega um papel e uma caneta, que no final nós vamos fazer uma dinâmica, ok? Então se prepara aí. Fala aí. Isso aí. Primeiro, a gente tem um texto aqui que a gente quer ler. 1 Reis 19, do 1 ao 7. Consegue colocar para mim, Eric? Para quem está nos acompanhando no Facebook, no YouTube, vai aparecer ali. Para quem não está, que está no Instagram, abra sua Bíblia aí. Eu vou ler rapidinho. Tá. Ou você quer que eu fale rapidinho? Como é que é? Você que sabe. Tá, vou ler rapidinho. O Senhor lhe disse, sai e fique no monte. Deus estava falando aqui com Elias, né? Elias, o profeta Elias. Desculpa, é do 1 ao 7, o Eric. 1 Reis 19, do 1 ao 7, isso. E só para contextualizar, a gente está falando do profeta Elias, o rei Acabe e Jezabel, esposa dele, tá? Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas. Antes dessa parte, Elias tinha matado 850 profetas. Só que de Baal e de uma outra deusa que eu não me lembro o nome agora. Azerá. Isso, Azerá. E ele tinha acabado de matar, e a Bíblia é específica quando ela fala assim, ele tinha acabado de matar a fio da espada. Então, quer dizer, ele pessoalmente pegou a espada e foi matando um por um. Eu fico 850... só um parêntese aqui. Pensa na pessoa que hoje para você é uma referência, assim, que é tipo o cara, sabe? Que é muito bom, que todo mundo admira, que as pessoas até têm um certo temor, né, de estar perto e tem uma admiração muito grande. Elias era esse cara, até hoje ele é, mas ele era esse cara naquela época, né? Apesar de serem contrários a ele, de ter uma certa perseguição a ele, ele era o cara que, tipo, ele tinha uma conexão direta com Deus, né? O que Elias, ele era um profeta, o que ele falava acontecia. Então, continua. Exatamente. Aí. E aí chegamos aqui nessa parte, né? Ele tinha falado, Acabe, como sempre fraco,
chegou para a esposa e falou, olha, o profeta lá matou geral. Aí, próximo. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Só para concluir, para ser mais rápido, esse texto, Elias fica com medo, foge para o deserto, se esconde na caverna, aí Deus vai, Elias tem uma experiência com o fogo, Elias tem uma experiência com a ventania, Elias tem uma experiência com o vento, o fogo, e tem o último, com a brisa suave. E com a brisa suave. E Deus estava logo na brisa suave. E aí Elias ouve a voz de Deus e Deus fala, Elias, sai da caverna, o que você está fazendo aí? E Elias começa a ter experiências com Deus, e o Senhor envia Elias, sai daí, atravessa o deserto, vai para Damasco, e unge rei de Israel, rei da Síria, e o profeta que vai te substituir, que vai ser o profeta Eliseu. Só para ficar mais simples de você entender, Elias era o cara que tinha matado 850 homens a fio da espada, ou seja, com a sua própria espada, e por uma ameaça de morte, ele ficou com muito medo e pediu para desistir, pediu para sair. E aí o texto fala sobre isso, né? Sobre como que Deus vai direcionando Elias para isso. Como é que a gente pode aplicar isso na nossa história, né? Na nossa vida? Quantas vezes a gente passa por experiências maravilhosas, a gente tem sucessos, a gente vê Deus cuidando de todos os detalhes. Agora a gente está numa experiência muito difícil, né? Nós estamos em quarentena. Hoje eu vi uma reportagem de uma rua, acho que foi em Campos, né? Que teve que ser fechada porque tem uma instituição lá que oferece marmita, né? Enfim, comida para as pessoas, e não estava dando conta, porque estava tendo confusão na rua da quantidade de pessoas que estavam indo buscar comida. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Só que muitas vezes a gente entra nesses tempos difíceis e a gente esquece o que Deus fez em outros tempos difíceis na nossa vida. A gente esquece dos sucessos que nós já tivemos com Deus. Foi isso que aconteceu com Elias. Elias tinha acabado de ter um grande sucesso e ele teve medo. Quais são os medos que você tem hoje, que tem feito isso com você, que tem te feito esquecer das coisas que Deus já fez na sua vida? Eu lembro que eu tive uma criação que me fez ter o desejo de ser muito certinha, né? As pessoas que me conhecem desde criança me viam dessa forma. Eu procurava fazer tudo muito correto. Porque eu escutava uma frase muito forte, né, da minha família. Eu escutava assim, você não pode me dar trabalho. E eu tinha tanto medo de dar trabalho que eu falava, eu não posso errar. Eu tenho que fazer tudo certo. Então, todas as coisas que apareciam na minha frente, que soavam desafiadoras demais, eu não fazia. Porque era melhor não fazer e não ter um fracasso do que fazer e dar tudo errado. Então, eu me impedia de viver grandes experiências, né? Em qualquer coisa. Eu me lembro que tinham trabalhos da escola que eu tinha ideias incríveis e eu não fazia, porque eu falava, não, pode dar errado. Isso é muito diferente, ninguém nunca fez isso. Né? Deus me deu, todos nós temos muita criatividade, né? Mas eu sei que Deus me deu uma unção de criatividade e eu não conseguia colocar aquilo em prática porque o medo me paralisava. Meu marido tem uma história muito engraçada com o medo, né? Antes da gente falar da história, quero te falar uma coisa que acontece quando a gente tem medo. O medo nos paralisa, né? E aí, qual é a primeira, eu falei isso no meu discipulado de 144, na sexta-feira, qual é a primeira coisa que você faz quando você sente medo? Corre pro deserto. Corre para onde você tem é mais confortável para você, onde você tem solidão, onde, como ela falou, onde ninguém pode ver os seus erros. Você corre para onde ninguém vai te ver, né? Você vai para a caverna, você corre pro deserto. Você corre por quê? Exatamente para ficar escondido, para ter a solidão aí. E aí eu tenho uma frase aqui que é muito impactante para mim. Por conta da gente fugir do deserto, a gente vive uma solidão. Mas o deserto sem propósito, porque o deserto é necessário a gente passar por alguns desertos, mas é passagem. Mas o deserto sem propósito gera vitimização. Anota isso para a sua vida. O deserto sem propósito gera vitimização. Se você estiver no deserto agora, hoje, está passando por dificuldade, mas não tem propósito essa dificuldade, você está vivendo uma vitimização. Você está escolhendo isso e falando assim, cara, eu sou um coitado, sou uma coitada. O que muitas vezes a gente faz quando a gente sente medo. Eu acho que a gente pode dar um exemplo, né?
Quantas pessoas hoje, elas têm comida na casa delas, elas têm dinheiro para pagar as contas, mas elas estão com tanto medo de como vai ser no próximo mês, que elas já correram para o deserto, já estão sofrendo, já estão numa dor, já estão, né? E é isso que a gente faz. E eu tenho uma história de fato. Eu, quando era criança, eu demorei muito tempo para aprender a ler e escrever. E quem me ensinou foi meu pai, na verdade, né? Meu pai foi um dos principais, e minha avó. E eles dois é que me ajudavam muito. E aí um dia eu cheguei pra minha avó, eu lembro que ela estava na cozinha, assim, na hora do almoço, e ela falou, Felipe, vem almoçar. Eu sentei na mesa para almoçar. E aí eu falei assim, vó, queria te perguntar uma coisa. Ela falou, o quê? Aí eu falei, então, eu queria saber qual profissão eu posso ter sem ter que ler e escrever. Alguém se identificou aí? Aí minha avó falou assim, você pode ser gari, você pode ser lixeiro não precisa. Cara, aquilo ali foi um alívio pra mim. Eu falei, eu vou ser gari. Fez todo um projeto de vida em cima disso. Eu cheguei no outro dia, no colégio, eu falei assim, gente, eu descobri minha profissão no futuro, eu vou ser gari. Meu futuro é ser gari. E, cara, eu saí dali. Aí eu fui falar pro meu pai. Cheguei no outro dia pro meu pai e falei, pai, eu já sei o que eu vou ser no futuro. Eu vou ser gari. Aí meu pai, por que você vai ser gari? Não, porque eu não aprendi a ler e escrever. Não precisa. Aí ele falou assim, meu filho, mas agora mudou. Agora você precisa fazer a prova para ser gari. Então você vai ter que ler e escrever. Aí eu falei, caramba, não vou ser nem gari. O mundo caiu agora, né? Falei assim, não tenho nem mais profissão nenhuma. Não tenho mais nada para fazer na minha vida. Obviamente que eu aprendi a ler e escrever, mas o que isso quer dizer? A gente sente tanto medo que a gente começa a arrumar desculpas. A gente começa a arrumar caminhos paralelos, né? Como é que se diz? Atalhos. A gente vai pro deserto e começa a arrumar atalhos e fala assim, já que eu não quero enfrentar o meu medo e ser melhor, então eu vou ser isso aqui que tá bom isso aqui. Mas será que é pra isso? Não desvalorizando o gari, gente, misericórdia, né? O gari tá aí, graças a Deus por isso. Mas não era o propósito correto, né, pra escolher a profissão. Era uma acho fuga. Que, exatamente, era uma fuga. Eu era uma criança, não tinha nem aprendido a ler e escrever, pra você ter noção. Então, eu escolhi isso e pra mim foi... Hoje eu olho e falo assim, meu Deus, o que eu estava fazendo na minha vida, sabe? E eu venci muitas coisas. Muitas vezes eu tentei arrumar desculpas também. Falar que eu ia ser menos para não ter que enfrentar. Mas um dia você vai ter que enfrentar. E é exatamente isso. Durante muito tempo eu fiquei pensando como que eu poderia me livrar do medo. Só que a verdade, a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Só que tem uma coisa que a gente precisa ter noção. Você sempre vai ter medo de alguma coisa. Nunca vai ter um momento na sua vida que você não tenha medo de nada. A questão toda você precisa de uma força propulsora mais forte do que o seu medo para te fazer encará-lo e vencer. Então, toda vez que você tiver medo, isso foi uma chave que me ajudou muito. Toda vez que eu tinha medo, eu pensava, peraí, o que esse medo vai me impedir de alcançar? Então, eu tentava olhar lá na frente, como se o medo fosse uma cerca, um obstáculo. Eu tentava olhar o que está atrás desse obstáculo. Porque se você focar no medo, você vai parar nele. Você tem que olhar o que está por trás desse medo. Exatamente. E vamos abrir 1 Reis 19:9, Eric, por favor. A gente vai dar o segundo passo. O primeiro passo, Anota então, aí. vença o medo. O segundo passo é saia da caverna. E aí... A gente vai falar de 1 Reis 19:9. Ali entrou numa caverna e passou a noite. A palavra do Senhor veio a ele, Elias. O que você está fazendo aqui, Elias? Próximo, o Eric, por favor. Ele respondeu... Desculpa, antes, no 9 ainda. É que essa versão está diferente. Na nossa versão fala, saia da caverna. O que você está fazendo aqui, Elias? Saia da caverna. É um comando que Deus dá para Elias. Na minha versão fala exatamente isso. E... esse passo fala uma coisa muito engraçada, muito boa, na verdade, que o Bispo Robson sempre fala. Ele fala sempre nas pregações dele, ele fala assim, primeiro o diabo te isola e depois ele te mata. Primeiro o diabo te tira de onde você está sendo desafiado, está sendo moldado, da sua liderança, da sua igreja. Primeiro ele te isola. Ai, minha igreja é um problema. Ai, minha liderança é um problema. O meu casamento é um problema. Ai, o meu relacionamento é um problema. Ah, meu colégio é um problema. As pessoas, todo mundo é um problema, menos você. Todo mundo se torna um problema. Então é exatamente isso que o diabo faz. Ele te isola, te deixa sozinho. Só você é o perfeito, só você é o bom. A igreja é ruim e você é bom.
e aí ele vai e te mata. Aí você fica, como o bispo Leonardo falou na live da pastora, você fica relativo. Tudo é relativizado para você. Estar na igreja é relativo. Não precisa estar na igreja para ser crente, para ser de Deus, para ser cristão. Você tem a graça, então você pode pecar, você pode... não tem problema, você não precisa de alguém te liderando. Essa semana eu estava conversando com um amigo e eu falei para ele, né, a gente viu uma publicação de uma pessoa que tinha saído da igreja e a pessoa falou assim, no meu tempo as pessoas falavam para a gente orar, para a gente colocando regras, e eu achei que isso não era bom. Eu acho que isso não era bom. Isso aqui é uma besteira. Jesus veio e nos deu graça. De fato. Mas não é só isso. A liderança, ela te dá um limite, ela te dá uma direção, na verdade ela não pode mandar em você, mas ela te dá uma direção exatamente porque a liderança já passou por essas coisas. E aí ela vai te dar uma ajuda. Ela vai falar, cara, eu já fui nesse caminho e eu já caí. Talvez se você, vai por esse aqui, que eu tenho certeza que esse aqui você não vai cair. Vai dar bom. Mas não, você é teimoso, e aí vai e dá de cara no muro. Aí depois volta para a liderança e fala, de fato. Eu fico imaginando, o Bispo Robson fala muito sobre isso, né? A gente só vê um quadro, Deus vê o filme completo. E eu fico imaginando, assim, nós como Elias, né? Elias desesperado naquela situação e Deus olhando já a próxima vitória que ia dar para Elias. E ele desesperado ali naquele momento, se escondendo dentro daquela caverna. Né? Deus falou muito isso comigo. Na caverna, a gente limita a nossa realidade. Porque a caverna é escura, eu não consigo ver nada com clareza. Eu só vejo o que já está dentro de mim. E o que está dentro de mim, nesse momento, é a voz que mais grita, é a nossa emoção. É a voz da dor, que está ali o tempo inteiro sinalizando o meu medo. É a voz que traz à minha memória as coisas ruins que eu vivi, os fracassos que eu tive. Não é a voz que vai me lembrar das vitórias que eu tive, né? Como a gente falou no primeiro tópico. Então, a caverna, ela limita demais a nossa realidade. Eu não consigo enxergar com clareza. Eu não consigo ver com clareza. Eu só consigo enxergar o que eu mesma escolhi levar para dentro dessa caverna. Por isso que, muitas vezes, a gente entra numa posição de vítima que a gente escolhe. A gente faz uma vitimização, né? Ó céus, ó vida, ó tadinho de mim. Quantas vezes eu já escutei isso de pessoas? Mas... eu sumi da igreja, mas você não me ligou. Aí eu falo, não, mas peraí, eu te procurei. Não, mas você não veio até a minha casa. Né? Não sei se você já ouviu isso. A pessoa, na verdade, ela se coloca na caverna porque, no fundo, ela quer que alguém vá lá. Ela faz muitas vezes isso para chamar a atenção. Será que você tem feito isso? Eu sei porque eu já fiz muito isso. De me esconder nas minhas cavernas, na expectativa de que as pessoas sentissem minha falta e elas fossem atrás de mim e aquilo alimentasse o meu ego, aquilo me desse valor, né? Enquanto o meu valor não estava naquilo ali. Eu tenho uma história também da minha infância, que quando eu tinha medo, quando eu tinha algo que estava me deixando mal, ou até quando eu queria brincar, como eu era mais sozinho na minha infância, eu ia brincar e eu sempre brincava debaixo da cama. Sempre debaixo da cama. Sempre debaixo da minha cama. E os meus pais, às vezes, chegavam no trabalho, eu ficava muito sozinho em casa, às vezes meus pais chegavam no trabalho e me pegavam dormindo debaixo da cama, porque eu ia brincar, ou ia fazer qualquer coisa, chorar, ficar lá sozinho, enfim. E aí eu dormia lá debaixo e ficava. Aí chegava meu pai à noite, a minha mãe à noite, falava, Felipe, acorda. E aí meu pai sempre perguntava assim, Felipe, o que você está fazendo aí? Felipe, o que você está fazendo aí? Eu falei, tô falando com as baratas. Nada a ver, mas eu sempre falava isso. Era uma desculpa minha, mas na verdade a minha debaixo da cama era a minha caverna. É onde eu me escondia, é onde ninguém podia me tocar. Eu era intocável naquele momento, né? É onde eu tinha minha solidão e eu achava que aquilo ali estava bom para mim. Mas na verdade eu tive que aprender a sair debaixo dessa cama. E não só a cama física, mas a cama que eu fiz no meu emocional. Na minha área emocional, na minha área espiritual. Eu tive que sair debaixo dessa cama. Porque senão eu nunca ia romper, eu nunca ia casar, eu nunca ia tomar atitudes que eu precisaria tomar. Exatamente por isso, porque debaixo da cama, no deserto, ninguém te vê, você também não precisa tomar atitude nenhuma, e talvez você morre ali e ninguém sabe que você morreu. Porque você está no deserto. O que aconteceu contigo? Não sei, foi pro deserto e morreu. Tá aí, o Felipe me lembrou de um medo que eu tinha. Eu morei sozinha durante um tempo. Uma das minhas limitações em conseguir romper e morar sozinha era que eu tinha medo de morrer dentro de casa e ninguém me dar falta de mim. E eu ficar 3, 4, 5 dias no meu corpo lá e ninguém vir tirar meu corpo. Olha que loucura, né?
era tanta desculpa para me boicotar e não avançar que eu fazia essas coisas, né? E o terceiro tópico, podemos ir para o terceiro ponto? Eu só quero falar uma coisa. Eu sei que aqui todo mundo é areneiro, né? Eu quero falar isso. Eu tinha um amigo que tinha muito medo de morrer no banheiro. Ele falou assim, pô, tô no banheiro, vou morrer, as pessoas vão entrar e vão me achar pelado no banheiro. Eu não quero morrer no banheiro, morro em qualquer lugar mesmo, menos no banheiro. Tomava banho de roupa ele, né? Não correu risco. E o terceiro tópico, gente, é que isso aqui é uma coisa que eu preciso repetir para mim todos os dias. A grande verdade é que vencer os nossos medos, sair da caverna, e esse terceiro tópico, que diz, você vai muito além do que você pode imaginar, é algo que todos os dias a gente precisa lembrar, que a gente precisa vencer, que a gente precisa determinar. Eu me lembro, eu falei isso no meu casamento, eu me lembro que a primeira vez que eu tive o desejo de me casar, eu tinha 4 anos de idade. Porque eu assisti aquele filme da Bela Adormecida e eu achei o príncipe dela maravilhoso. Inclusive se chama Felipe e era alto e moreno. Deus me deu o meu príncipe Felipe. Mas eu tive o desejo de casar ali. Eu tenho 32 anos, esse mês eu faço 33 e eu só me casei aos 32. E eu, com o tempo, né, passando, eu achava que esse meu sonho não ia se realizar. E eu muitas vezes pensei, eu nunca vou casar. Esse era um medo que eu tinha. E aí o meu medo de não casar, e isso é uma coisa que eu quero que talvez algumas pessoas que estão assistindo vão se identificar. Porque o meu medo de não casar era tão grande que eu determinei que eu não ia casar. E aí, todas as vezes que eu arriscava me relacionar com alguém, eu já escolhi alguém que era impossível de casar. Para dar errado e eu dizer, tá vendo? Eu nunca vou casar. Eu nunca vou casar. E eu precisei romper isso dentro de mim. Eu tinha muitas vozes na minha mente que diziam que eu não ia casar. Sabe por quê? Na minha família, olha que... Vê se você vai se identificar com isso. Pelo menos as mulheres. Existia uma voz na minha mente que dizia assim, ou você vai ser bem-sucedida, vai ser uma mulher forte, ou você vai casar. Você não pode ter as duas coisas. E eu não sabia de onde vinha isso na minha... Por que eu acreditava tanto nisso? Mas eu fui olhar para a história da minha família. Minha família tem isso. Tem muitas mulheres bem-sucedidas que não casaram ou que casaram e o casamento não deu certo. E eu achava que não tinha saída para mim. E aquilo era uma dor muito grande. Porque, ao mesmo tempo que eu queria crescer, que eu queria ser bem-sucedida, eu também queria me casar. E toda vez que eu sonhava com isso, vinha uma voz me dizendo que... Não, você tem que escolher. Até que Deus falou para mim que eu não precisava escolher, porque Ele já havia escolhido que eu seria as duas coisas. Que eu iria romper esse padrão. Que eu iria além do que eu poderia imaginar. Aqui a gente, falando disso, eu lembrei de uma frase muito forte para mim, para de achar que o seu problema é o maior problema do mundo. Muitas vezes a gente acha isso, né? Ah, meu problema é o maior problema do mundo. Ah, eu não vou casar. Eu tive uma experiência esses dias com um discípulo nós tivemos e muito, muito boa. Foi muito marcante para toda a equipe. Não foi só para mim e para Renata, não. Foi para toda a equipe muito marcante. A gente marcou um discipulado. Vocês lembram daquela época que choveu muito e que inundou alguns bairros inundaram muito. Bem destruídos, pessoas perderam a casa, inclusive pessoas aqui da igreja perderam casa, perderam as coisas e tal. Mas aí a gente marcou o discipulado e a gente estava assim, vamos desmarcar, vamos remarcar o discipulado, não vamos fazer não, vamos deixar para lá. E aí um discípulo meu que tem uma dificuldade, né, de alguma forma uma dificuldade financeira, e ele mora bem distante da minha casa, e ele falou assim para mim, ele mandou uma mensagem assim para mim, Felipe, já tô, tipo assim, uma hora e meia antes do discipulado, ou 2 horas antes do discipulado, ele mandou assim, Felipe, já tô aqui no ponto da van, e já vou pegar a van. E me mandou a foto. Eu falei assim, Renata, não dá pra desmarcar. Esse cara, que é o cara que eu falar, se ele falasse assim, eu não vou, eu ia falar assim, cara, não vem, tá tudo bem. Ele falou que tá vindo. O restante tem que dar um jeito de vir. Aí eu falei assim, mas eu não posso obrigar ninguém a vir. Eu falei assim pra ele, olha, coloca isso lá no grupo da equipe. Aí ele colocou lá. Todo mundo começou a falar assim, caraca, eu tenho que ir. Eu tenho que ir, cara. Eu tenho que ir porque o cara que poderia dar uma desculpinha, não deu.
Então eu sou obrigado, eu tenho a obrigação de ir. Eu tenho a obrigação de falar assim, meu problema não é tão grande. Ah, por que eu não vou? Porque está chovendo, eu não quero pegar chuva. Por que eu não vou? Porque eu tenho que almoçar. Nada a ver. O cara morava numa situação de risco, o cara teve problemas, e ele saiu 2 horas antes para o discipulado. E veio. E foi top aquele discipulado. Todo mundo foi marcante, a gente chorou junto, a gente se abraçou, oramos um pelos outros. Foi muito bom. E pra gente fechar, quero te falar uma coisa. Você pode até ter razão na sua dor, mas ter razão não resolve. Ter razão não vai solucionar o seu problema. A Renata vai falar sobre um exemplo do bispo com o bispo Erasmo. Na verdade, essa história também me marcou muito. Toda história que você escuta de superação, guarda isso pra você. Porque a gente dá muito valor para a dor e para os problemas e muito pouco valor para a solução. E isso foi um exemplo para minha vida, né? Eu tive líderes que durante um momento da vida dele, eles estavam com filhos pequenos e para eles estava muito difícil ir para a igreja e fazer as coisas na igreja. E eles foram conversar com o líder deles e falaram, olha, para nós está muito difícil e tal, tem como flexibilizar? E aí o líder dele falou assim, se eu flexibilizar agora, vocês nunca vão crescer. É assim mesmo, é difícil mesmo. Vocês vão ter que encontrar um caminho, uma solução. E aquilo impactou a vida deles. Eles falaram, vamos parar de reclamar e vamos dar um jeito. E hoje, eles são bispos que são exemplo para a minha vida. Eu vou pedir agora para você pegar o seu papel. E é para você anotar nesse papel a sua maior dor hoje. A gente precisa enfrentar a nossa dor. Muitas vezes a nossa dor, ela é tão forte, ela tá gritando dentro da gente, mas a gente finge que não tá vendo e a gente demonstra ela de outras formas. A gente se torna agressivo, a gente fica deprimido, a gente chora sem saber porquê. A gente cria uma dor física para aliviar a dor do coração, né? E eu vou pedir pro Eric projetar para mim Lamentações 3, do 21 ao 25, que diz assim: todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Pode passar. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as tuas misericórdias são inesgotáveis. Pode passar. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Nós nunca tivemos um momento na nossa vida que nós pudéssemos nos dedicar mais a buscar a Deus. A verdade, gente, é que a dor, ela sempre vai existir. Muitas vezes a gente tem uma ilusão. A gente acha que se a gente escolher caminhar com Jesus, a nossa vida vai ser perfeita e fácil. E Jesus disse que nós teríamos aflições. A dor tem um grande potencial de nos parar, porque ela sinaliza que tem alguma coisa errada dentro de nós. Que tem alguma coisa errada acontecendo. Que alguém que era para me amar está me tratando mal. Que alguém que era para me aceitar e me acolher está me rejeitando. Que eu, que sempre cuidei da minha saúde, não era para estar com um câncer. Mas essa palavra aqui, ela diz que nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Então você vai pegar esse seu papel que você escreveu, a sua maior dor, e você vai fazer 2 movimentos. Primeiro deles é trazer à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Lembra da última vitória que você teve em Deus. Se você não consegue enxergar nenhuma vitória, querido, se prepare. Porque se você se render a Deus,
Ele tem uma vitória grandiosa preparada para você, que pode começar nessa noite. E o segundo movimento que você vai fazer é pegar esse papel e desabafar, falar sobre a sua dor com alguém que você confie. Pode ser os seus pais, um amigo, um líder, mas fale com alguém que tem uma palavra de Deus para sua vida. Não alguém que vai alimentar a sua dor, não alguém que vai falar, coitadinho, mas alguém que vai te acolher e vai te desafiar a vencer essa dor. Eu falei que eram 2 passos, né? Mas na verdade são 3. Eu quero te dar a oportunidade de fazer uma oferta hoje. Essa oferta não é barganhar com Deus, não é comprar a Deus, mas é uma oferta que você pode encarar como gratidão por tudo que Deus já fez na sua vida, porque você trouxe à sua memória aquilo que Ele já fez, ou uma oferta de sacrifício, em que você vai dizer: não é a minha emoção, não é a minha dor, não é a minha família, não é o que eu acho que determina o meu futuro, é Deus. Você vai fazer uma oferta consagrando a sua vida a Deus e escolhendo olhar para essa dor, no que ela pode transformar a sua vida, em para onde ela pode te levar. Se você está assistindo pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, a nossa equipe de mídia está colocando aí para você as informações de como você pode fazer, através de transferência. Fique atento só para o final da oferta, né? Tem uma referência que é para a nossa igreja, da Sara Taquara. Que Deus possa falar com você agora nesse momento. Querido, nós podemos viver muitas experiências com Deus. Nós podemos viver experiências rasas, experiências médias e experiências profundas. E eu creio que hoje Deus quer fazer você se libertar de tudo aquilo que te prende e te impede de avançar. Sabe por quê? A sua vida não é sobre você, é sobre Ele. É sobre como Ele quer usar a sua vida para realizar os planos dele nessa terra. É sobre como a sua vida pode impactar outras vidas. O que me salvou, o que me fez olhar além do medo, foi saber e reconhecer que eu tinha um propósito, que eu tinha uma identidade, que eu não precisava me comparar a outras pessoas, que eu não precisava me render ao que os outros queriam para ser reconhecida, que eu não precisava que as pessoas me aplaudissem, porque o meu valor não estava naquele aplauso. O meu valor, independente dos meus acertos, eles ficariam intactos em Deus. Porque foi Ele que me deu a vida, porque foi Ele que me deu identidade, porque foi Ele que pagou um preço altíssimo para que eu e você, pudéssemos ter uma vida com propósito. Esse é o melhor lugar que você pode estar. Oh, Jesus, nós queremos, Pai, consagrar tudo ao Senhor nessa noite. Deus, todo aquele que está com o coração apertado, que está sentindo uma dor que sufoca, que o impede, Deus, de ver, que muitas vezes ele acha que é prisioneiro daquilo, que não existe saída, Pai, que não existe solução. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha com a tua paz, que excede todo entendimento. Acalma o coração, Deus, dessa pessoa. Oh, Senhor, toca ela agora. Deus, mas toca ela de uma forma que ela entenda que não é a imaginação dela, Deus, que não é a emoção dela, que é o Senhor. Deus, nós não queremos mais uma experiência emocional, Deus, nós queremos algo sobrenatural. Visita os teus filhos agora. Deus, levanta pessoas
para de uma forma sobrenatural, Deus, ligarem para pessoas que estão precisando, falando: olha, eu tô aqui para te ajudar. Eu não tô aqui para te julgar. Eu quero te ouvir. Eu quero orar por você. Querido, procure ajuda. Deus diz para você nessa noite: saia da caverna. Saia da caverna. Saia desse lugar de escuridão para que você possa ver o que Deus tem para você. Você possa ver o que Deus já escreveu sobre você no livro da vida. Eu quero te dar a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus nessa noite. Muitas pessoas banalizam esse momento e elas dizem: ah, até parece que eu vou fazer uma oração e aí eu fui salvo. Querido, essa oração, essas palavras, elas vão conectar a terra e o céu. Porque a palavra de Deus diz que tudo que é ligado na terra é ligado nos céus. E se você liberar essa palavra sobre a sua vida na terra, o céu vai se conectar com você de uma forma nova, de uma forma tremenda. Deus vai liberar sobre você a graça dele, que te capacita a enxergar com novos olhos, a escolher de outra forma e a ter uma vida em plenitude. Então você vai repetir aí da sua casa. Todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu renovo essa oração. Sabe por quê? Porque todos os dias, infelizmente, eu sou pecadora. Eu dou motivos para magoar o coração de Deus. Todo dia eu tenho que me arrepender. Todos os dias eu tenho que renovar minha aliança com Ele. Então feche seus olhos na sua casa, coloque a mão no seu coração e diga assim: Senhor, nessa noite eu escolho, de uma vez por todas, entregar a minha vida a Ti. Eu escolho, Deus, o Senhor, não só como o Senhor da minha vida, mas como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Me mostra o que o Senhor escreveu a meu respeito. Me mostra quais são os Teus planos. Eu me arrependo de tudo que eu vivi até hoje sem o Senhor. E eu escolho uma vida nova. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, se você fez a sua oferta, coloque toda a sua fé. Não importa a sua porção de fé. Coloque toda a sua fé. E declare que isso é só uma semente. Que você está abençoando o reino de Deus. E que você prosperará. Porque não é possível que você semeie num terreno fértil como o reino de Deus e não colha. Você não está semeando para colher, mas é impossível não colher. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar todas as ofertas. E eu quero, Deus, abençoar também aqueles que hoje não puderam ofertar. Deus, eu vejo que tem muitas pessoas que sempre foram grandes ofertantes, mas hoje essa pessoa não tem condição de ofertar nada. Querido, Deus está vendo o seu coração. E a palavra de Deus diz que Ele dá semente ao que semeia. Você vai receber uma semente para você poder semear. Creia nisso. Nós já estamos encerrando esse arena. Mas que o dia de hoje, 18 de abril de 2020, gere alguma marca na sua vida. Para que você não saia do dia de hoje e vá para o dia de amanhã da mesma forma. Eu não sei o que Deus vai falar com você, o que Deus já falou com você. Se Deus vai pegar algo dessa palavra de hoje e vai te lembrar daqui a alguns dias. Mas tem essa expectativa no teu coração. Deus não gosta de sobras. Se você abriu o seu coração e você recebeu,
essa palavra vai frutificar dentro de você. Amém? Eu vou orar para encerrar esse arena. E quero te convidar a continuar conosco. Se você faz parte de uma equipe, de uma das nossas equipes, que você possa ir para a resenha da sua equipe, que vai acontecer daqui a pouco. Se você não faz parte de nenhuma equipe, se você entrou e você viu, manda uma mensagem para nós pelo direct, nós vamos te encaminhar. Você com certeza não vai ficar de fora. Amém? Então vamos orar. Eu vou pedir para o meu marido orar aqui para encerrar. Chega para cá, amor. Aleluia. Amém. Feche seus olhos onde você estiver. Deus, obrigado, Senhor, por esse culto. Nós te agradecemos, Senhor, e te colocamos diante de Ti nossas vidas, Pai. Muito obrigado por essa palavra que veio de encontro ao nosso coração, Senhor. Que possamos sair das cavernas, Senhor. Amém. Que possamos vencer os medos, Senhor. Amém. Que possamos dar passos muito além da dor, Pai. Amém. No nome de Jesus. Obrigado por cada pessoa que está nos assistindo, Senhor. Obrigado por cada oferta. Que possamos agora ter uma reunião de equipe abençoada. Que as pessoas possam estar em paz. E que o Teu Espírito Amém. habite nelas e na casa delas. No nome poderoso de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Aleluia. Glória Aleluia. a Deus. Até daqui a pouco. É Amém. isso. Glória a Aleluia.